Disseram que eu não vinha. Olha eu aí de novo, Poderoso Porco na área para mais um Agente Lemos em vídeo. É isso aí, então hoje nós vamos falar rapidão, é rapidaço, hoje é rápido, tudo é rápido. 2 títulos, Homem Animal, Espécie Anormal, encadernado que a Panini lançou agora é abril. E Cuba Minha Revolução, álbum de capa dura, Vertigo, também lançado pela Panini em fevereiro. É isso aí, o break é rapidaço e a gente já volta falando do Homem Animal. Eu falei que a gente já voltava falando do Homem Animal, eu menti porque eu minto. Por que eu minto? Porque no programa passado eu pedi para que as pessoas mandassem feedbacks, falassem o que estava achando, o que estava curtindo, o que não estava, o que podia melhorar e tal. E as pessoas mandaram, e se as pessoas mandaram eu tenho que falar, não é verdade? Então, as reclamações, muita gente elogiou, isso me deixa um pouco assustado, não estou acostumado com isso quando o assunto é o Melhores do Mundo, mas muita gente elogiou, muita gente criticou, muita gente apontou coisas que precisam ser melhoradas e a gente pensou nisso, então eu vou citar essas coisas. A principal reclamação é o tempo. As pessoas falaram que ficou muito grande, então eu vou tentar fazer um programa menorzinho, entendeu? Menorzinho assim, coisa de 15 minutos mais ou menos. O outro, é verdade, tinha quase meia hora. Também reclamaram do áudio, por exemplo, o H. Romeu Pinto, de Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais, falou que não gosta desse áudio. Tudo bem, eu concordo que o áudio pode estar uma bosta, então a gente está tentando, eu estou tentando por enquanto, e eu vou dizer por enquanto, por que é por enquanto daqui a pouco, usar outro equipamento para ver se melhora. Outra reclamação também foi sobre o fato de eu devagar demais. Por exemplo, a Paula Tejano, de Pau Grande, no Rio de Janeiro, falou que eu divago muito. Foi legal, mas que eu divago muito. Paula, o lance é o seguinte, eu divago mesmo. Eu sou Poderoso Porco. Sabe, se você já lê algum texto meu, você percebe que eu divago. E olha que ali eu estou escrevendo. E aí na hora de escrever dá pra gente poder cortar umas divagações, né? Em vídeo dá preguiça. O trabalho é muito maior para cortar, então deixa devagar mesmo e foda-se. Sobre o áudio, teve gente também que reclamou da luz, falou para usar um microfone de lapela, falou para pegar uma câmera melhor, lá. Para isso precisa de dinheiro, não é verdade? Para isso precisa de dinheiro. Nesse momento eu estou usando uma câmera, naquele episódio eu usei uma câmera doméstica, né? Uma câmerazinha comum, vagabunda. Nesse eu estou usando outra coisa, estou usando a minha caixa materna, também conhecido como tablet, para ver se melhora e usando um segundo canal de áudio. Para ter um equipamento bacana, uma câmera assim, tal, cinema, com um microfonezinho aqueles que aparecem assim quando a edição é mal feita, sabe aquele negócio? Então, para fazer aquilo precisa de verba. Eu pedi para a matriz do Melhores do Mundo verba para a gente fazer isso, para comprar microfone, o caralho A4, estúdio, e vai vir. O dinheiro já está separado lá, é dinheiro diretamente da venda do livro do Melhores do Mundo. Então vai vir, pode ficar tranquilo. Então vamos para mais um break e a gente fala do Homem Animal. Negada, como eu estou tentando usar outros equipamentos para ver se melhora, para ver se fica mais legal aí, entre outras coisas eu estou usando uma nova iluminação que tá foda no olho, assim, sabe? Bate direto, não enxergo porra nenhuma. Então eu vou seguir aqui usando esse óculos e fazendo essa parada meio Felipe Neto. Já que Felipe Neto falou que vai embora para Portugal mesmo, vá com Deus. Eu já vou aí substituindo o cara, entendeu? A versão 3.0 do Felipe Neto. Uma versão melhorada, uma versão melhor, maior e sem cortes. Uma versão mais masculina, de barba e tal, essas coisas. Mais cor. Então vamos lá, vamos tentar. E mais inteligente, mas isso deixa pra lá. Vamos começar então falando de Homem Animal, Espécie Anormal. Encadernado lançado pela Panini em abril desse ano, tem 148 páginas, custa R$18,90, Jeff Lemire nos roteiros e uma caralhada de gente na arte. Essa história ela se passa depois do primeiro arco do Homem Animal nos 952, que foi escrito também pelo Lemire, e que mostra, entre outras coisas, como é que está o novo status do Homem-Animal no universo DC. O que isso quer dizer? Quer dizer que agora o Homem-Animal responde a uma das 3 forças que governam o mundo do universo DC. Quais são essas 3 forças, né? É o vermelho, também conhecido como a vida animal, a fauna. O verde, a vida
florestal ou a flora, e a podridão, que é a não vida de nenhum dos tipos. O Homem-Animal é meio que o campeão do vermelho, enquanto a filha dele, a Maxine, me parece com um avatar, uma governante, dando para mim, que não li o primeiro arco todo, né, eu parei lá pela metade, para mim é essa a impressão que dá lendo esse encadernado. O que está pegando? No final do primeiro arco, o Cliff, o filho do Homem-Animal, do Bud Baker, o Cliff Baker, morreu em razão dos conflitos lá entre o vermelho, o verde e a podridão. E aí esse arco então começa tratando das consequências da morte do Cliff, né? E aí daí vai se desenrolar até que comece uma nova trama, né? Surge um novo problema, um novo clímax e tal. O Cliff morreu. O que esse encadernado então tem de legal? Primeiro, tratar dessa relação da vida do Bud pós a morte do Cliff, né? Quem lia o Homem-Animal na década de 80, 90 ali, na época da Liga Cômica, vai lembrar que sempre era um ponto importante o fato de que de que o Bud tinha família, né? Tem um episódio em que o Mestre dos Espelhos invade a casa dele e ele fica super preocupado logo depois que ele entra para a Liga. Então, isso era um ponto importante. O Lemire, então, vai pegar isso e vai fazer de novo desse laço familiar um ponto importante para a trama, né? Mostrar como é que o Bud, a Ellen, a Maxine estão se virando depois da morte do Cliff, né? E também como é que isso se desembola com o surgimento de um novo vilão, que também não é novo, é o retorno de um vilão, mas que não era do Homem-Animal. Como eu falei, antes disso, antes de eu falar da arte, esse novo status quo do Homem-Animal, o avatar do vermelho, pra mim soou meio estranho, assim, me deu um ar meio de Lanterna Verde, sabe? A gente tem os Guardiões do Vermelho lá, os Totens, que lembram um pouco os Guardiões dos Lanternas, né? Que são meio distantes, não estão tanto importando com coisas pequenas da vida humana, mas mesmo assim eles mandam no Bud. Me lembrou muito a tropa dos Lanternas Verdes, a formação da tropa, aquele tipo de coisa. Na arte, como eu falei, tem uma caralhada de desenhistas. E aí você tem desenhistas cuja arte é bem legal, tipo o primeiro cara aqui, que é o... Tá difícil enxergar com essa luz. Vocês não imaginam o quanto. Que é o Steve Pugh, que é bem legal, a arte dele é bem bacana. Ela funciona legal. Mas em compensação é seguida pela arte do Trevor Foreman, que é uma bosta. E aí, lendo isso, eu lembrei por que eu abandonei a leitura do primeiro arco, porque essa arte era muito ruim e não estava compensando pagar, porque o Homem-Animal estava saindo, se eu não me engano, no universo DC, né? Que é uma revista que não valia a pena. O mix não compensava. A arte desse Foreman, ela é muito ruim. Ele faz umas distorções estranhas, eu não sei se eu vou conseguir mostrar isso para vocês no vídeo, mas o pior de tudo para mim são os cenários que ele desenha. E olha que eu não reparo o cenário. Geralmente eu não presto atenção no cenário. Só que ele faz uns cenários desenhados assim em programa de arquitetura, sabe, de projeto arquitetônico, tipo SketchUp da vida. Então é tudo muito anguloso, muito claro, muito sem sombra, assim, muito pobre. As coisas, então, por exemplo, você tem uma prateleira, uma série de prateleiras, né? E elas são todas iguais, porque ele desenhou uma vez e aí mandou copiar o desenho no programa. É muito ruim, a arte dele é muito ruim. Ele faz umas picaretagens, deixa eu ver se eu acho aqui pra vocês, de repetir o desenho e distorcer o fundo, enfim, ele é metido a desenhista de terror, e aí o terror dele, olha essa página dupla, ela é horrível em vários sentidos. Primeiro porque a gente já viu esse desenho lá atrás num quadrinho, aqui ele está só reproduzido e esticado, e segundo que, olha,
que fundo pobre, sabe? O fundo aqui também veio de outro lugar e foi distorcido. Ele desenha como eu uso o Photoshop. Eu não sei usar o Photoshop. Eu não sou pago para usar o Photoshop. Eu uso mal. Mas ele é muito ruim. Em contrapartida a outros desenhistas muito bons, como quando começa a história propriamente dita, né, a espécie anormal. O primeiro desenhista é um cara muito legal, que está desenhando um filme que o Bud fez, né? Vocês lembram que o Bud é ator de cinema? E é um desenho bem bacana. Inclusive nessa história, quando começa o espécie anormal, o Lemire usa um recurso que a gente já viu. Quem acompanha o Inescrito, né, vai se lembrar daquela parada de contar a história através de tweets, de posts de blog, de discussões de fóruns de internet. O Lemire usa esse recurso, que a gente já viu no Inescrito, mas que é muito legal porque propicia uma imersão muito doida, né? Tem até um dos personagens que só existe em Twitch, é um leitor do Melhores do Mundo. Então é isso. Homem Animal. Eu não estava pondo fé nesse encadernado, porque eu achei que eu ia ficar boiando, né? Aí o Hell falou lá no QG um dia, falou que era muito legal, que valia a pena. Aí eu resolvi me arriscar e não me arrependo. É uma HQ boa, recomendo. Diverte, né? Como diria o Ultra. É boa para uma cagada, ou várias. Depende da velocidade que você lê. E é isso aí. Homem Animal, espécie anormal. Tá recomendado. Vamos dar um rápido intervalo, só um negocinho daquela girada, e aí a gente já volta para falar da próxima HQ de hoje. Vai! Voltamos! E agora para falar de uma HQ da Vertigo, ou da Vertigo, como você queira falar. Cuba, Minha Revolução, roteiros da Inverna Lopes, Art Lopes. Tem um CK aqui, eu vou falar Lopes mesmo, foda-se. Arte do Dean Haspiel e cores do José Villarrubia. Essa HQ é uma HQ, como eu falei, da Vertigo. Opa, deixa eu dar as informações aqui. Deixa eu jogar a fichinha fora, vamos tornar a fichinha. Cuba, Minha Revolução foi lançado em fevereiro desse ano, 2014. Tem 144 páginas, capa dura e custa R$48, 48 redondo. Quando eu vi essa HQ, achei bonita essa capa, assim. Me interessei pelo tema, queria muito ler, mas achei caro. R$48 é meio salgadinho, assim, para uma HQ para ser comprada no escuro. Aí calhou do Afonso Andrade me emprestar. Agradeço muito, Afonso, e me fez economizar os R$50. Porque Cuba, já vou falar no papo reto, não vale os R$48. Cuba, Minha Revolução. Do que se trata a HQ? Nessa história, a gente acompanha a história de uma moça, uma cubana, chamada Sônia, no período da Revolução Castrista. Difícil falar isso com essa língua. Da Revolução Castrista, lá em Cuba, que depôs o Fulgêncio Batista, né? A Sônia é uma garota de 17 anos que quer ser artista, mas com a Revolução ela resolve estudar medicina para ajudar na Revolução. Faz parte do Exército Revolucionário, né? Voluntário no Exército Revolucionário. E a trama então mostra esse envolvimento dela com a Revolução até o momento em que ela se desilude com a Revolução e decide deixar Cuba. Parece legal, né? É uma premissa bacana. Só que o Afonso me disse uma coisa quando ele me emprestou essa HQ e eu concordo muito com ele, que é o seguinte: aparentemente tudo que chega pra gente de Cuba vem com um véu cobrindo, que na melhor das hipóteses você lê ou assiste ou ouve com algumas ressalvas, dizendo, pô, será que foi assim mesmo? Será que não estão exagerando? Né? Ó, já vou dizer de cara, você não precisa nem abrir o álbum, para eu te chamar a atenção que é um produto da Vertigo, é um material que foi publicado lá fora pela Vertigo. Vertigo que é um selo da DC, DC que é uma empresa do grupo Time Warner, né? Ou seja, uma grande corporação norte-americana, mesmo que de entretenimento, dificilmente lançaria um material pró-revolução cubana, tá? Vamos largar de inocência besta. O material não é pró-revolução cubana.
Aí você vai dizer, ai porco, seu comunistinha de faculdade, vai falar mal só porque é anti-revolução. Não é isso. Eu não sou a favor da ditadura cubana, não. A única ditadura que eu gosto é do Cruzeiro Esporte Clube na liderança do Campeonato Brasileiro, entendeu? Eu acho que isso tem que acontecer sempre, tem que durar para sempre, e todos os séculos, amém. Eu sou contra qualquer forma de ditadura, qualquer, não existe uma ditadura boa, né? Então eu gostaria sim de ler um material que fosse crítico à Revolução Cubana, mas não assim. Cuba Minha Revolução me cheira um material desonesto. E eu vou te explicar por quê. No começo da história, a protagonista, Sônia, tem 17 anos de idade. E ela super adere à Revolução. O que é esperado, né? Tem todo um idealismo juvenil que a gente já passou. Alguns aí nem devem ter passado ainda. Mas quando a gente tem uma pouca idade, né, ali na fase da adolescência, início da vida adulta, a gente tende a ser um pouco mais ingênuo e acreditar nas coisas com mais força do que a maturidade permite, né? Nos permitirá no futuro. E tudo bem, ela adere à revolução meio sem motivo, só porque ela acha que é legal e ela vai. Tipo um movimento estudantil, só que com arma na mão. E aí ela leva a vida dela toda, né? Ela se prepara sempre em prol da revolução. Até aí tudo bem. E aí vão acontecendo algumas coisas com ela, e eu tô pegando só a trama, né? Eu tô me focando na trama. Vão acontecendo algumas coisas com ela. Por exemplo, ela é chamada de traidora, é presa, torturada. E isso não é o suficiente para abalar a confiança e a fé cega que ela tem na revolução. As pessoas em volta dela vão sumindo, algumas vão indo embora, outras morrem, e mesmo assim ela não se importa, ela ainda é totalmente fiel à revolução. Ela vai romper depois por um motivo muito besta em vista do que ela passou, né? Do que ela já passou, um motivo muito fútil, muito superficial. Fútil não é bem a palavra, mas muito superficial para ela romper com a revolução da forma como ela rompe. Ela rompe desesperadamente, quer ir embora, isso aqui é uma mentira, blá 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 blá. Quais são os problemas? Quais são os problemas da HQ? Primeiro que tem caroço nesse angu, tem mato nesse coelho. Se é uma história autobiográfica, e aí para quem disser que porco, não é uma história autobiográfica, no final do álbum, isso aqui não vai dar para vocês verem, não vai dar para eu escanear também. No final do álbum tem uma foto de uma moça trajando um maiô preto. Esse episódio é narrado na história. Esse episódio em que a Sônia, a protagonista, é obrigada a vestir um maiô preto. É levada, né? Obrigada não é a melhor palavra, mas ela é levada a vestir um maiô preto e a ser fotografada vestindo esse maiô. Então o que a gente entende? Olha, o que está sendo narrado ali aconteceu, né? E se aconteceu, se tem uma fotografia no final, eu suponho que essa fotografia seja da autora da HQ, que é a Inverna. Logo, a história é autobiográfica. Se é autobiográfica, por que caralhos a personagem principal chama Sônia e não Inverna? Né? Isso é a primeira coisa que a gente precisa pensar. Poxa, por quê? Depois vão se sucedendo fatos na trama em que a gente pensa assim, poxa, será que isso aconteceu mesmo? Será que isso é necessário? Né? Será que isso é necessário? Não. Será que isso é verídico? Por exemplo, numa hora em que ela está fazendo uma incursão com o exército revolucionário, e eles vão pernoitar num imóvel, esse imóvel sofreu um ataque, então há muitas pessoas mortas lá dentro, e o chefe da guarnição vira para ela e diz assim, olha, usem os corpos como travesseiros. E ela usa, ela deita, ela dorme com a cabeça encostada num corpo. Poxa, sério que isso aconteceu mesmo? Ou ela é presa, torturada, ela só é liberta da tortura por causa de um conchavo do pai dela, e aí ela vai embora, ela tem traumas, ela fica profundamente traumatizada, o que é esperado, até aí tudo verossímil, mas de repente o exército chama ela de volta e ela vai. Ela, tudo bem, que bom, vou lutar pela revolução de novo. Pô, não, sabe, é exagerado, né? Aí você pensa, mas ela também trocou o nome, né? Por que será que ela trocou o nome? Será que ela não quer dizer que a história não foi bem assim?
ela não, trocando o nome, ela não quer evitar, por exemplo, que alguns das outras pessoas que ela cita na história um dia apareça do nada e diga: oh, não foi bem assim que a coisa aconteceu. Né? Trocando o nome, ela pode dizer: olha, não fui eu estou ali representando outras pessoas, lá. Enfim, fiquei suspeito, fiquei suspeitando do que eu estava vendo. Inclusive, é isso que eu estou aqui, vocês devem estar estranhando esse meu novo óculos, né? Quando eu falava dessas coisas que são meio piegas e forçadas. As últimas partes, as últimas páginas da história, em que a Sônia já está desiludida com a Revolução, já não quer mais saber da Revolução, já está procurando um jeito de ir embora, ela passa essa parte inteira com óculos de uma lente só. É um óculos escuro de uma única lente. Porque com a Revolução parou-se de importar produtos americanos, né, norte-americanos, e passou a comprar só produtos soviéticos. E entre os produtos norte-americanos que não têm correspondentes soviéticos estão as lentes dos óculos escuros, né, dos óculos do tipo que ela usa. Então ela usa o óculos com uma lente só. Tipo, olha, não tem manutenção, logo eu vou usar um óculos com uma lente só. Sério mesmo? Sabe, é de uma pieguice tão grande, de uma pobreza, de uma forçação de barra tão forte, que você fica assim, eu acho que põe um pouco a perder a proposta. Qual que é a sensação que eu fico? Né? A sensação que me dá é que, olha, a gente quer fazer um material... A Inverna é uma autora... Não estou desacreditando que ela tenha participado da Revolução, não. Estou dizendo que ela é uma... A hipótese que eu tenho, né? Que ela é uma cubana ressentida com a Revolução, pelos motivos que ela quiser, são sempre justos, né? Não sei se a gente pode criticar os motivos que alguém tem para não aderir a uma ideia, mas ela queria escrever um material criticando a Revolução, mas ela não queria parecer simplesmente uma hater da Revolução. Ela criou essa paradinha aí de quem se dedicou profundamente à Revolução e depois se desiludiu também profundamente e descobriu que a Revolução é uma bosta. Mas é forçado. É forçado. Eu acho que seria mais honesto se ela dissesse: olha, eu estava lá quando a Revolução estourou, nunca fui afim, ou eu fui afim da Revolução e eu participei da Revolução fazendo isso, isso e isso, e depois eu não gostava mais. Né? Eu gostaria de ler um material de Cuba, escrito por um cubano, que tivesse realmente interesses no que aconteceu com Cuba. E não alguém que está servindo a outros objetivos. Né? Que não fosse uma blogueira, que não fosse, enfim, uma blogueira de classe média, sustentada por outros estados. Não, eu gostaria de alguém, de um cubano, de sentir que eu estou lendo a história de uma pessoa real contando fatos reais. Aqui eu não tenho essa sensação. Eu tenho a sensação de que eu estou lendo a história de alguém fictício contando uma revolução com detalhes muito importantes, também fictícios. Outro fator que ajuda na pieguice que eu falava lá atrás são as cores do Vila Rúbia. As cores do Vila Rúbia se limitam a tons de vermelho sobre o cinza, né? Sobre o preto, branco e cinza. Isso aqui vai dar para vocês verem porque é só uma noção geral. Né? E que é super piega, sabe? A gente já está cansado disso. Esse recurso já foi usado lá pelo Spielberg quando ele fez Lista de Schindler. E que só serve para dar a mesma sensação de dramaticidade para a coisa, que me incomoda muito. Foi uma HQ que me incomodou bastante. De novo, não porque eu sou pró-revolução, mas porque desde o princípio ela parece que está escondendo as suas reais intenções. Sabe, não parece, sei lá, eu já vi coisas mais verdadeiras aí falando de momentos menos complicados. Então eu não gostei, não recomendo. Eu decidi já não dar mais notas nos reviews em vídeo, mas eu não recomendo, não vale os R$50. E não vale, se bobear, não vale nem baixar o scan. É uma HQ menor de um selo importante como o Vertigo. Pra vocês terem ideia, se essa história fosse tudo que ela se pretende, ela teria sido premiada em alguma coisa. Ela não tem nenhum prêmio. O Dean Haspiel, que desenha, tem um Eisner nas costas por um outro trabalho.
mas Cuba Minha Revolução mesmo não ganhou nada. Para fechar, para falar da arte, antes de eu ir embora, a arte do Réspio é bem legal, ela é uma arte mais angulosa, me lembra o meu Chegas Zé Aguiar, do folhetim. Uma arte bem angulosa, assim, bem raspada. Não sei se isso vai ficar claro na cabeça de vocês, mas na minha faz sentido. E ainda mais com esses tons de vermelho do Vila Rubem, me lembra mais ainda o Zé fazendo Vigor Mortis, cujo volume 2 deve estar saindo. Então é isso aí. A tela vai girar mais uma vez e a gente se despede, beleza? É isso aí, negada. Então hoje nós falamos de Homem-Animal. Eu vou mostrar quem começou o vídeo pelo final. A gente falou de Homem-Animal e Espécie Anormal, encadernado da Panini. E Cuba Minha Revolução, também da Panini. Alguém tinha pedido que eu desse dicas, que eu dissesse qual o próximo material que deve entrar na resenha, né? Nesse momento, eu achei isso uma sugestão bacana. Nesse momento eu estou lendo Máquina de Armas. É um romance, não é quadrinho, ó. Muitas letrinhas. Um romance escrito pelo Warren Ellis, lançado pela Novo Século. Como é o Warren Ellis, tem a ver com quadrinho, talvez seja o tema da próxima resenha. Eu também estou relendo outras coisas aí, estou lendo Mortcinder, do Osterheld, e outras coisinhas assim, então algumas dessas coisas devem entrar. Na verdade eu também estou antecipando qual que é o próximo tema, que é para dar uma chance para o Diogo Braga e para o Afonso Solano, para eles fazerem o podcast do MRG sobre o mesmo tema que eu, antes de eu fazer o tema, entendeu? Beijo, Afonso, beijo, Diogo, tô de olho em vocês, hein? Tô de olho. É isso aí, galera. O Agente Lemos em vídeo dá um tempo, volta daqui a uma semana ou 15 dias, não sei, o futuro a Deus pertence. E é isso aí, e eu me despeço feliz de vocês, sabendo que eu não torço para a seleção da Espanha. Um abraço e foi!